Então, beleza. Então, hoje nós vamos falar aí de herança para o assunto aí de classe. E só para dar uma relembrada aí da aula anterior, né? Nós comentamos sobre métodos get-set, membros estáticos, né? Membros de instância do objeto. Então, isso é só um. Tem alguém compartilhando tela aí? Peraí, Ah, tá. deixa eu compartilhar aqui. É porque na outra sala eu estava compartilhando, foi até bom falar. Achou que já tava compartilhando, né? É, é porque eu troquei de sala e não vi que tinha parado. Agora todo mundo tá vendo aí? Sim. Então, beleza, então a gente vai falar aqui sobre getSet. Ó, nós falamos na aula anterior sobre getSet, membros estáticos, e o objetivo dessa aula é a gente comentar sobre herança. Tá ouvindo? Sim? Então, por que que foi importante nós Alô? abordarmos primeiro os nossos membros estáticos e os nossos membros de instância antes de herança? Porque a herança ela tem aqui como objetivo de reutilizar comportamentos e estado de uma classe base, né? Que é o que a gente chama, e a gente cria uma classe derivada. O que que seria isso, por exemplo? Vou começar com um exemplo bem simples aqui, vou tirar essa calculadora. Vou começar aqui com class. Vou começar aqui com class veículo. Então, eu tenho um class veículo. Vou criar para ele aqui um cor. Mais o e, e ano de fabricação. Vou fazer um teste com esse objeto aqui. Ativar o Poca. Só para a gente começar aqui para explicar para vocês o conceito de estado. Então, aqui beleza. Aqui eu criei uma classe que se chama veículo, né? Tenho aqui o construtor dela. Isso aqui nós já abordamos nas aulas anteriores sobre esses parâmetros que a gente tem aqui, sobre que a gente pode armazená-los em propriedades ou armazená-los em propriedades fields públicos ou privados, né? Que no nosso caso aqui a gente pode chamar de propriedade. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um veículo, que eu recebo cor e ano de fabricação, e ele armazena esses dois valores nessas duas propriedades. Vou criar um método, acelerar, acelerou. Beleza. Então, o que que a gente chama de estado de um objeto? Alguém quer chutar? O que que seria? O que que é o estado de um estado aqui da minha classe? O que que vai determinar o estado, não da classe exatamente, da minha instância da minha classe quando eu for criar? O que é que determina o estado dela? Quem quiser falar, pode falar. Como assim o estado? O estado, se eu der mais detalhes, eu dou a resposta.
tentar? O que que significa um estado? Se fosse outro exemplo, se o exemplo da classe fosse um cadeado, eu tenho certeza que vocês iriam pensar em pelo menos Ah, 2 então, estados. no caso agora o carro então tá parado. Tá, mas eu não tenho alguém que fala isso, eu não tenho como armazenar nesse momento. Se eu tivesse uma classe cadeado, eu poderia ter, algum local que eu iria armazenar, que ele está aberto ou fechado. E esse lugar que é armazenado, né, que guarda os estados são as propriedades. Então ele armazena o estado atual de um objeto. Então, por exemplo, o carro pode estar em movimento, pode estar parado, o carro pode estar ligado, Desligado. pode estar desligado, você entendeu? Então Entendi. por exemplo aqui, ó, ligado. Por exemplo, ligar. Agora eu faço uma pergunta, por que que ao invés de eu ter uma propriedade ligado, por que que não estaria assim, não seria interessante eu criar essas 2 propriedades? Uma propriedade ligado e outra propriedade desligado. Se eu vou ligar e Em desligar ele. valores ligados diretamente, valores inversos, Oi? porque as duas têm valores inversos diretamente. Como assim? No caso, sempre que ligado for true, é, desligado, por exemplo, também vai ser true. Eu Ligado acredito. for true, desligado vai ser? Desligado vai ser true também, não faz muito sentido, não. Não, seria falso, o contrário, né. Não, Ligado. desligado, Você teria que fazer tipo isso aqui, ó. isso mesmo, isso mesmo. Ligado false this ponto. As duas são inversamente É, ligadas. que elas são uma é o inverso da outra. Isso. O por que que isso aqui não ficaria tão legal, nesse caso? Eu Pra acredito re que em questão de performance e também de dependência, não vai ficar muito ideal. Porque você está criando, tipo assim, quando você der ligar, vamos supor que num código mais complexo, por algum motivo desligado não retorne false. Ele vai quebrar sua lógica. Mas ele vai quebrar sua lógica muito legal. Então eu acho que, é tipo assim, se ele tem uma dependência tão grande, é melhor armazenar essa dependência toda numa propriedade só. grande, assim, detalhe que eu vejo aqui é o seguinte, uma propriedade, ela armazena um valor, né. Ou armazena um valor, e esse valor, ele pode ser de vários tipos específicos. Faria sentido eu criar cor azul, cor amarelo, cor verde, ficar criando essas propriedades com essas variações, e falar se é true ou false, se true ou false, true ou false, né. Faria algum sentido eu criar essas 3 propriedades para representar a cor de um carro? Então, é propriedades específicas, né? Melhor uma cor mais abstrata, ou então, por ser mais abstrato, você poder atribuir a cor que seja. Exatamente. Porque já imaginou se surgir uma nova cor, você precisar criar mais uma propriedade? Vou colocar um carro da Mary Kay aqui, ó, carro cor rosa. Então isso não faz sentido, por quê? Vocês podem observar aqui, é o quê? Que aqui a gente tem, primeiro, que a gente já repete isso aqui. A única coisa que sofre variação é isso aqui, que é esse pedaço. E esse pedaço aqui, ele é o quê?
é como se fosse um sufixo disso, né? Isso aqui seria considerado valores. E esse aqui que seria a propriedade que vai armazenar esses valores. Então a gente poderia ter essa representação, como eu tinha criado aqui anteriormente. A gente tem cor. Opa, peraí. Vou deixar assim. Então a gente tem cor, e a cor ela pode receber azul, amarelo, verde, pode receber uma infinidade de cores. Então a gente não tem criar uma propriedade para cada cor, ou uma propriedade para cada estado, tipo o carro ligado, o carro desligado. Então, por exemplo, se o carro está com a propriedade ligado como false, ele está ligado ou desligado? Desligado. Desligado. Está desligado, exatamente. Então, por isso que, nesse caso, eu não precisaria ter essa propriedade, né? Através do ligado false, que isso aqui é o mesmo de não ligado, quando eu falo que ele recebe, quando ele está false. O não ligado é a mesma coisa que ele está desligado nesse estado, né? E mais para frente, a gente, quando chegar no TypeScript, chegar no Angular, nós vamos estudar enumeradores. E com enumeradores ainda vai ficar mais fácil para a gente fazer essas representações. Aí a gente não precisa trabalhar com ligado diretamente, true ou false. A gente pode especificar um valor aqui que ele pode receber. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar mais para frente. Quem ia É, falar alguma coisa? você comentou sobre o estado da classe. Inclusive, deu o exemplo do cadeado e igual modo aqui no veículo. Eu posso, é uma máxima, estado sempre ser um valor booleano, Não. porque no Pode caso ser, pode tanto do ser, pode veículo ser quanto do numerador. cadeado seria, né? Eu nem sei se. Não, aqui não tem. Quem tem enum é só o TypeScript. Então você poderia. Só um minuto. Voltou, Gleice? O Gleice está por aí, ó. Ele voltou, achou que ninguém viu. Ele tá achando que tem um bugou aqui. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta para ele. Vou fazer uma pergunta de quando ele não estava na sala. Mas aí, ô Christian, você estava perguntando é o seguinte, cara. Nem sempre a gente vai representar como booleano. Booleano é porque ou o carro está desligado, nesse caso aqui, né, para fazer essa representação para a gente, ou ele está ligado ou está desligado. Então eu quis representar ele como booleano, né, que a gente poderia, a gente não teria um terceiro, ele está meio ligado, não, ou ele está, tipo, gente, ou está vivo ou está morto, né, não importa se você está entubado ou não. Mas a gente poderia ter uma outra propriedade, né, do cadeado, por exemplo. Aqui eu não vou conseguir fazer essa representação, mas um cadeado, por exemplo, a gente poderia ter deixa eu ver se eu pego o nome correto. Tipo o estado, o estado dele. Aí você poderia ter duas possibilidades de trancado ou destrancado, nesse caso. Mas eu poderia mostrar para vocês no TypeScript, que fica mais fácil para ter esse entendimento. Aqui no JavaScript também dá para fazer uma simulação, mas acho que nesse momento não vai ficar assim tão fácil de entender, não. A gente poderia fazer isso posteriormente. Só um minuto. Voltando aqui. Alguém queria fazer mais algum questionamento? Então, beleza. Então, vou
fazer uma pergunta para vocês. O que seria o comportamento aqui da minha classe? O que representa o comportamento da minha classe? Como assim o comportamento dela? Comportamento. Se eu der mais uma dica, eu dou a resposta. Tipo assim, eu entendo como comportamento de se o carro tiver desligado, ele não pode acelerar. Mas se ele tiver ligado, ele pode. Mas o que representa o comportamento? Se fosse classe pessoa, você vai saber um comportamento de pessoa, por exemplo. Aí no caso do veículo, o que seria um comportamento de um veículo? O que seria uma ação? Um comportamento ele vai caracterizar como uma ação que, no nosso caso aqui, não vai ser a classe, né? Vai ser o objeto que vai ser instanciado, que a instância vai sofrer uma ação. O que aqui que representa uma ação que o veículo, que a instância do veículo pode sofrer? Levando pela analogia da palavra ação, são as funções e os métodos, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, por exemplo, as nossas propriedades armazenam o nosso estado, que é o estado atual não é da classe não, tá, gente? É da instância, né? Que eu faço isso aqui, eu crio a instância aqui para dentro desse objeto, veículo. Essa variável vai armazenar a instância do objeto aqui, né? A instância dessa classe. Então, né, eu tenho as minhas funções que vão representar os comportamentos, né? Como assim comportamentos? São as ações, são os métodos que eu posso invocar. Deixa eu começar aqui ligado como false. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser pode responder. Por que essa linha 9 eu estou usando igual para atribuir o valor e não 2 pontos? Porque você já tá passando um valor. Do outro jeito, com 2 pontos também eu passo um valor. Mas por que aqui eu estou passando igual e não 2 pontos? Mas um igual é de atribuição, né? Não é de comparação. Mas dependendo de onde você quiser atribuir, colocou igual, dá problema. Aí você tem que usar os 2 pontos para fazer a atribuição. Nós não podemos esquecer desse exemplo. O meu questionamento é referente a isso aqui. Por que aqui, por exemplo, ele está atribuindo o nome, está sendo Renato, e ele está sendo atribuído com 2 pontos. E aqui ele está atribuindo com igual. No caso do objeto, Hernandes, eu posso falar que é atribuição. Eu já li em alguns casos que, na verdade, acontece um relacionamento entre a chave e o valor. É mesmo uma atribuição? Na verdade, os dois aqui estão fazendo a mesma coisa. Só que a questão toda é. Porque o de baixo é Aqui, um ó. booleano. Não, poderia estar aqui booleano também. Aqui, ó. Por que esses dois eles têm a mesma função, só que aqui em cima eu uso com 2 pontos, aqui embaixo eu uso com igual? Porque se colocasse 2 pontos aqui embaixo ia dar um pequeno problema. Com 2 pontos, você não reatribui? Não sei.
Mais alguém quer tentar? Não, é isso que eu tô perguntando. Alguém quer... Alguém quer comentar isso aqui? Eu não faço a mínima ideia. Mas já foi explicado logo no início. É por causa da forma de criação, porque quando você usa esse tipo aqui de criação de classe, aqui você não pode ter uma propriedade com 2 pontos. Então aqui você não consegue atribuir um valor com 2 pontos. Só utilizando dessa forma aqui, ó. É a forma de criar. Por exemplo, aqui eu já estou criando um objeto. Então eu não tenho uma classe específica, que seria anônimo. Aqui não. Aqui primeiro, eu já tenho uma classe com um tipo definido, né? E aqui eu tenho as definições aqui que eu posso ter de propriedades, né? Então isso aqui faz parte da própria sintaxe mesmo do JavaScript. Então por isso que aqui eu tenho que usar o igual, porque quando a gente cria uma variável, como que a gente atribui valor para ela? Quando você cria uma variável, você atribui valor com ela com igual, ué. Exatamente, isso aqui é como se fosse uma variável de escopo da classe. Então, por isso que eu tenho que usar esse igual, e não uso 2 pontos. Então, é diferente. Primeiro, que Fernando, aqui eu estou definindo a estrutura da classe, e aqui eu já estou criando o objeto. Você além fala dessa assim, notação de objeto ali, você consegue me dar mais um exemplo de algum lugar que eu possa fazer essa atribuição? Como assim? Porque, não, é só questão de curiosidade mesmo, porque o lugar que eu já vi essa, igual você está chamando de atribuição, nessa notação de objeto. Você sabe se existe mais um, algum cenário específico que consiga fazer atribuição com 2 pontos a ser igual? Não, eu não, que pelo menos que eu conheça, não. Que eu conheça, você só vai conseguir fazer dessa forma. Eu esqueci esse nome aqui, ó. O inglês que sabe. Então, Gleice tá se usar... mutado. Tá mutado, ele tá assistindo a aula lá. Então, dessa forma aqui, você vai conseguir já definir a chave, né, do objeto, que nesse caso aqui é o nome, e logo seguida, após os 2 pontos, você já vai definir qual que é o valor desse camarada, com 2 pontos. Isso já vai fazer parte dessa sintaxe aqui, ó, dessa criação de objeto. Uma pergunta. Isso vem muito com uma coisa que o Gleice fala pra mim. Como no JavaScript, se sei lá, se nesse objeto 1 você dá ponto, idade e passar um valor, se não tiver, ele cria. Mas no caso desse valor que você vai passar ele como se ele fosse atribuição, certo? Como é que é? Repete aí de novo. Tipo, objeto.idade recebe 45. Objeto 1 não tem essa propriedade, então ele vai criar, certo? Isso. Nesse caso aí, quando você se refere à classe, e a classe, querendo ou não, ela instancia um objeto. Quando você faz o ligado Não, igual, peraí. A classe... Não, instancia objeto não. Objeto que instancia a classe. é isso. Quando você passa ligado é igual a false, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo ali em cima, não, porque tipo assim, não tem, ele vai Você está falando... criar, e vai atribuir. Agora no objeto ali, quando você passa com 2 pontos, você já está definindo o nome da propriedade e o valor. Aqui com 2 pontos? É, Não, é só nessa sintaxe de criação aqui de objeto que você vai usar esses 2 pontos aqui. Tirando isso aqui, se você for criar uma classe ou uma função construtora, não tem como usar 2 pontos para atribuir valor. Você entendi. lembra da aula lá, função construtora?
E tem uma coisa também que eu queria te perguntar que eu esqueci e eu não achei para procurar depois. Mas tem como a gente ter a propriedade da própria classe, né? Sem ser do objeto. Uma que é, tipo Tem. assim, que é de todo Estático. mundo. Membros estáticos. Isso. Era isso mesmo que eu queria. Se for da classe, é membros estáticos. Que aí você não precisa instanciar. Você pode acessar diretamente a classe, tipo veículo, ponto, alguma propriedade. Exato. E essa propriedade, ou método, né? Porque são membros, então tanto propriedade e métodos, eles são membros. Eles vão ser acessados com... Se for uma propriedade, ela vai ter o mesmo valor independente de instância, porque ele é membro estático, então só tem uma instância para a nossa classe. E esses A membros instância estáticos, de classe. ele é público ou privado? Ó, depende da forma que você cria. Se você for fazer get set, você pode ter um privado e um público acessando ele. Porque se você criou ele estático e se ele for privado, não faria muito sentido para você, não, porque você não vai acessar ele. Você tem que acessar ele ou através de um método, através de um get set, get, né? Que o set atribui. Ou você acessa através de um get, ou você acessa ele através de um método para fazer algum incremento, adicionar algum valor, alguma coisa que seja. Agora, se ele for privado sozinho, sem ninguém, é porque ele não tinha que ser privado, ou não deveria existir. Entendeu? Entendeu? Mas aqui ficou, vocês entenderam essa questão dessa sintaxe de criação de objeto e essa atribuição Aham. aqui desse camarada, que é o mesmo caso aqui da função construtora. Você faz atribuição, por quê? Aqui o que, que ele está fazendo? Ele está criando, é como se fosse uma variável, né, do escopo aqui da nossa classe construtora. E aqui é da mesma forma, você está criando uma variável já com valor, que vai ser de escopo do nosso veículo aqui. Então, toda instância de veículo vai ter esse ligado aqui independente para cada instância. Ô, Hernandes, Sim? só aproveitando o gancho, até na pergunta que o João Vitor fez aqui, e para a gente não prosseguir sem eu tirar essa dúvida, é, eu acho que eu não estava aqui na aula de construtor, mas no C Sharp, quando eu determino um construtor com a quantidade de parâmetros ali, eu não consigo instanciar a classe sem passar esses construtores. Aqui no JavaScript eu consigo instanciar a classe sem passar os construtores necessários, igual você fez ali aí abaixo ali, você instanciou, né? Lá abaixo. E aí você passa os construtores ali na hora que você está Ah, você está instanciando. falando de Você fazer isso poderia, aqui. e você poderia fazer isso e depois atribuí-los? Pode fazer. Ele só vai acontecer isso aí, ó. Ele vai jogar um definite para todo mundo, porque ele não é fortemente tipado. Beleza. E aí ele não exige que você passe todos os valores para ele. Não, tranquilo. É porque, igual eu comentei lá no C Sharp, ele não deixa você nem criar instância, né? Não, e já dá erro em tempo de execução. Isso, não fechou. Beleza. Entendido? Só um minutinho aí, gente. Só vou pegar uma água ali.
Voltei. Então ficou claro isso aqui, ô Christian, para você? Sim, obrigado. Tranquilo. Se tiver qualquer dúvida aí, pode falar. Beleza. Então vamos lá, só dar uma recapitulada aqui. O que que representa mesmo o estado de uma classe? Propriedades. Propriedades. E o que que representa os comportamentos? Os métodos. Exatamente. Então, o que que isso aqui tem a ver com herança? Que é o seguinte, todo veículo que a gente sabe, né, que a gente conhece, veículo automotor, né, um veículo, não vou falar um veículo de tração manual, não pode ser uma carroça não, mas aí um veículo que possui motor, todos eles vão ter, né, esse comportamento de ligar, comportamento de desligar e pelo menos aí um de acelerar, mesmo que o acelerar não esteja implementado. E aí a gente precisa criar aqui class carro. Agora pensa bem, eu vou criar um class carro, vou criar um class moto. Eu vou ter que ficar copiando todas essas propriedades com todos esses métodos, um para cada. Isso aqui é algo que assim não faria sentido copiar tudo e colar. E aí é nesse sentido que entra esse conceito aqui de herança. Herança serve para quê? Ela serve para você reaproveitar de propriedades e métodos pré-existentes em alguma classe que você vai determinar que ela é uma classe base. Como, por exemplo, eu poderia chamar um carro de moto? Não, Moto de carro? não. Mas poderia falar que um carro é um veículo? Sim, Todo veículo é um carro? não. Por quê? Veículo é abstração, né? Veículo é uma Carro é abstração. algo específico. Exatamente. O veículo é uma abstração. Então, o veículo é algo que é mais abstrato. Ele, quando, por exemplo, se eu falar com vocês assim, ó, pense, imagine um veículo. Cada um vai imaginar uma coisa. Pode ser uma moto, pode ser um ônibus, pode Quadriciclo, ser enfim. Mil quadriciclo, enfim, coisas. mil coisas. Agora, quando você fala assim, vamos pensar em um carro. Um carro, você já vai pensar num carro sedã, sei lá, um carro hatch, pode ser um SUV, mas vai ser um carro, né. Agora se eu falar para vocês pensar numa moto, pode ser aquelas moto de corrida, moto, dos caras lá que fazem entrega lá do iFood, do Rappi, a 150, 300 e assim por diante. Por quê? Isso aqui é algo que é mais, específico, né, que é mais concreto. E aí o que que isso tem a ver com herança? Porque o carro, eu posso falar que o carro, ele é um subtipo de veículo. O carro é uma especialização de veículo. E o veículo é uma abstração de carro. O que quer dizer isso? Abstração e especialização. Abstração é um nome que eu dou de forma geral. O exemplo que eu sempre passo para as pessoas referente a isso é maçã e fruta. É a mesma coisa de veículo e carro. Se você falar, ó, comi uma fruta hoje, você não sabe o que que a pessoa comeu. Agora, você sabe que ela comeu alguma coisa. Agora, se a pessoa falar, comeu uma maçã, o outro falar, comeu uma laranja, comeu uma banana, então você consegue ter uma ideia do que a pessoa comeu naquele dia. E da mesma forma, quando você fala assim, comprei uma caixa de frutas, pode ter um tanto de coisa dentro daquela caixa. Comprei uma caixa de maçã, só vai ter maçã, porque você foi mais específico. E aí, a herança, ela serve para quê? Ela serve para a gente reaproveitar tanto as propriedades quanto os métodos existentes na nossa classe base, que nesse caso aqui para a gente é a nossa classe veículo. Só que aqui no JavaScript a gente tem uma forma de representar de forma, de forma explícita através
extends. Então, eu faço extends veículo. O que que eu falo aqui? O meu carro está estendendo o veículo. Então, quer dizer, o meu carro ele tem pelo menos essas 3 propriedades, pelo menos esses 3 métodos. Aí agora eu faço uma pergunta. O carro, ele está limitado a ter somente essas propriedades e esses métodos ou eu posso ter mais? Você pode ter mais. Dê um exemplo de uma propriedade. Modelo. Modelo. Posso ter um modelo. Mais o quê? Eu tenho uma pergunta. Biotipo. É, eu não vou saber o nome da palavra, mas tem carro a gasolina, álcool, enfim. Combustível, tipo de combustível? O tipo do combustível. Qual que é a sua pergunta, Gleice? Então, pergunta, antes do Zé colocar essas propriedades aí, Hum, construtor de uma classe é obrigado a ter construtor? Não. Sim, não e por quê? depende. Você vai abstrair Não, dessa é classe sim um ou não ou objeto. por quê? É sim ou não ou por quê? Não, você pode não usar o construtor quando você não tem nenhuma propriedade específica da classe que você quer ter guardada ali. No caso, igual o Hernandes comentou que você não quer estado, você só quer, por exemplo, ter os métodos ali, você não precisa dos construtores, né? Então tem como ter uma classe sem construtor. Tem. Depende. Porque a E classe aí, sem Zé, você construtor. concorda? Não. Depende, não. Depende se fosse nullable boolean. É Que o porque vamos booleano que voltar ao recebe. conceito inicial. Se uma classe é uma função construtora. Função não, né? É uma função construtora implícita. Se ela não tiver o construtor, quando você dá new, ela não vai executar. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já deu a resposta? Então acredito que ela tenha que Eu ia ter. fazer essa pergunta aí pro Christian. Se não tem construtor, como que cria objeto quando você dá new? Então, Nos exemplos que a gente já até fez junto, Guilherme, a gente não usava a classe como, por exemplo, um layout para a gente pegar um retorno, alguma coisa do tipo. Ela só tinha Sim, é um propriedades. molde para representar seu objeto. É porque você não definiu um construtor, mas não quer dizer que não tem. Sim, compreendi. Se você não define um construtor, o JavaScript usa o construtor padrão. No C# também, né, Zé? Só um minuto. Porque quando Mas você não você. escreva, Por mais que você não escreva, toda classe vai ter um construtor padrão sem argumentos. Que esse construtor ele vai fazer o quê? Ele vai devolver o objeto. Porque quando você invoca o new invoca o construtor da classe. Se a classe não tem construtor, ia dar pau na hora que você fizesse new. entendi. Então, por mais que eu não escreva, tá implícito. implícito ali que tem um construtor vazio, né? Exatamente. É porque também, só é porque você tá vindo do C#. E no C#, geralmente a gente não usa o construtor para inicializar as variáveis. Igual provavelmente o Zé tá fazendo ali. Eu não vi eu editando o código, não. Mas provavelmente ele fez ali this.cor recebe cor, this.ano recebe ano e etc. No C# a gente tem um jeito mais simples de escrever para não precisar fazer aquilo ali. Para ele já preencher para a gente quando a gente construir a classe. Porque quando a gente cria o objeto lá, a gente já consegue passar o objeto já preenchendo as propriedades sem passar pelo construtor. É isso mesmo. É por causa disso que você teve esse pensamento aí. Mas aí no JavaScript não. Se você quiser criar o seu objeto já com as propriedades preenchidas, você vai precisar do construtor. Entendi. Senão você teria que preencher depois. Beleza. Então, voltando. Então, uma classe é obrigado a ter construtor, então. Ou alguém discorda? Tem que ter, né? Como é que você vai dar new nela? Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você me falou que a classe tem que ter construtor. Como que a classe que o Zé está declarando na linha 30 funciona se ela não tem construtor? Você acabou de responder, é implícito.
implícito que você fala, né? Mas o Zé tinha que fazer um negócio. Agora o Zé teria que fazer um negócio pra me fazer outra pergunta, mas não vai dar, não. quê? Você criar Você criar uma instância do carro aí, já passando uns valores iniciais. E depois dar um print no objeto aí. E aí eu te faço uma pergunta, João Vitor. Hum, E eu falei ainda, quando você não coloca construtor, ele tem um construtor padrão que não tem argumento nenhum. Só que se o construtor padrão não tem argumento nenhum, como que aquelas propriedades ali já foram criadas? quais? Ah lá, do objeto A. Cor, ano de fabricação. É. Isso aí, porque tá sendo herdado do veículo. Mas o construtor de quem que ele executa? Essa que é a pergunta. Se é abstrato da classe Pi. O cara já deu a resposta, velho. Toma aí, ó. Sapecar Não, é isso mesmo. É só esse detalhe aí, porque quando você herda e você não e a sua classe não tem um construtor definido, ele usa o construtor da classe pai. Só que a partir do momento que você define um construtor, Quando ele tem construtor, ele vai subscrever o default. assim que você se quiser definir um construtor ali vazio, o comportamento vai ser diferente. Aí ele não inicializa mais as propriedades. Olha o erro que deu. Que Uhum, legal. top. Você tá mutado aí, Zé. Não, tô aqui. Tá só observando, né? Superclass. Tá, isso aí eu não sei porque que. Que é isso aí que você fez? O que isso aqui é isso aqui. É. Super, ele é um objeto que aponta para a classe base. Ele aponta para esse camarada. Se você fizer super ponto também, sabe que funciona, né, Zé? Super ponto propriedade, Não, super ponto propriedade eu nunca fiz, não. funciona também. Ponto e colocar. Ah, tá, colocar os valores, né? Você acessa as propriedades da classe base também. Mas é Só para interessante. Se ele é um objeto, por que eu faço abre e fecha nele? Essa aí eu deixo para alguém responder. nesse caso aqui, só para me entender, esse exemplo que a gente está montando aqui na linha 33, 34, 35, na prática, ele é redundante, né? Já que se eu não passar construtor, ele está apontando para o construtor do pai, correto? Não, redundante seria sim sem fazer nada, né? Igual tá aí, isso. Mas geralmente quando você vai herdar, o seu construtor pode ter algum código antes, receber coisas a Se mais eu que quiser não o tem. construtor dos dois, Ah, no caso, né? você vê, Ah, tá, beleza. o construtor da classe carro pode receber uma coisa a mais e repassar o que tem que ser repassado para o construtor pai. Entendi, beleza. Qual que é a pergunta aí que você fez, Gleice? Deixa eu esquecer. Boa. Eu fiz pergunta? Olha aí, ó. O O Zé que eu posso perguntou fazer? por que o super Ah, é. não, eu falei que eu ia deixar para vocês responderem já. Por que o super não sei o que abre e fecha? Porque o super é um objeto, se eu faço abre e fecha nele, ele chama como função. Porque a classe a classe principal é uma função construtora. O que você está passando ali é os parâmetros para o construtor dela. Eu vou te falar que eu não sei a resposta. Eu suponho Ô, que. Zé, pra mim, isso Eu suponho. aí, pra mim, o super não. Eu não sei se ele é objeto, não. Também não sei a definição, não. Ah, Nunca tá. pesquisei, não. Mas no JavaScript aí, o super, ele é uma palavra-chave que permite você acessar os membros, né? Ah, Eu vejo assim, uhum, da classe base. Então você pode acessar tanto propriedade quanto os métodos ou o próprio construtor. entendi. Eu Agora, tinha pensado. eu nem sei a definição dele, não. Vou até olhar aqui. Porque se você coloca ponto nele, ele funciona. Entendeu? É. Para mim é o comportamento dele.
por ser uma palavra reservada, esse super. É isso Você não mesmo. pode. Palavra reservada usado para acessar funções do objeto pai. Um objeto pai. Exatamente. O construtor é um objeto que não tem nome, então por isso que ele permite você acessar ele com abre e fecha, Isso aí. entendeu? Então, voltando aqui, deixa eu pegar aqui. Carro azul, 1980, tipo de combustível, gasolina. Então, vocês podem observar aqui é o seguinte, que quando eu criei o meu objeto carro e passei esses 3 argumentos aqui no nosso console log, o que ele fez? Ele vai imprimir aqui para mim esse objeto com esses valores preenchidos. E por que ele vai fazer isso? Porque quando ele cai nesse construtor aqui ele tem 3 parâmetros, né? A minha classe veículo, que eu estou estendendo ela aqui, através do mecanismo aqui de herança, eu estou chamando o super e estou passando tanto a cor quanto ano de fabricação. Então, nesse momento aqui do super, ele está vindo aqui no construtor, né? Executando o que tem aqui para mim, que é receber esses valores e armazenar no meu field público, e logo em seguida eu faço aqui a atribuição do meu tipo de combustível. Então, é por esse motivo que eu consigo fazer essa instanciação e essa passagem de valor para o meu objeto. Ô Gleison, Oi. você consegue dar sequência no restante aqui? Eu vou ter que sair, cara. O meu cachorro tá passando mal. Eu tô na aula aqui também. Tô. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui e a gente faz mais alguns exemplos na próxima aula, que eu vou ter que parar agora. De qualquer forma já ia dar 1 hora mesmo, né? Vai dar 9. Tá, beleza. Aí a gente vai se comunicando aí pelo grupo para saber o conteúdo da próxima aula. Então, até mais para vocês. Até mais, boa Demorou. noite. Boa noite, pessoal.